sobe. 1, 2. Perfeito. Tiagão, bora. Boa. Desce mais uma. Perfeito. Um pouco mais de velocidade. Sobe. 2, mais uma, Thiago. Desce. Sobe. 3. 1, 2. Chão tá quente. Vem. Isso. O chão tá quente. Mais uma. O chão tá quente. Mais uma, Juan. O chão tá quente. Vem. Boa. 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 Põe no chão e vem. 1, 2, 3. 10 exercícios que você precisa conhecer para fazer na academia que vão ajudar você a melhorar o seu futebol. A ideia do vídeo de hoje aqui não é só ficar forte, mas melhorar o seu desempenho dentro do campo. Por isso eu estou com meu amigo João. João, obrigado por abrir o espaço aqui. A gente está na VB96. O João hoje vai passar os 10 melhores exercícios que todo jogador de futebol precisa fazer para melhorar o seu desempenho dentro de campo. João, bola tá com você, se apresenta e dá uma explicação geral do que a gente vai fazer aqui hoje. Legal, primeiramente um grande prazer fazer parte desse projeto juntamente com o Thiago. A ideia é apresentar os 10 melhores exercícios, exercícios que não vão deixar você somente forte, mas uma força funcional que tenha transferência para o futebol. Eu sou atualmente coordenador técnico da VB96. A VB96 é uma empresa especializada em aumentar a performance de um atleta de futebol. Sabemos hoje que existem diversos métodos de treino, treinos convencionais, treinos de fisiculturistas, e a gente sabe que é uma dor latente do atleta. O atleta hoje vai para a academia, não tem um protocolo específico para melhorar o rendimento no campo. E é isso que nós vamos fazer através da explicação de 10 exercícios, onde a gente vai fazer uma mescla de melhorar a força do core, força do inferior, potência, velocidade e no final do dia aumentar o rendimento dentro de campo, que é o que todos precisam. Fechou, bora lá, primeiro exercício. Tiagão, o que eu quero com esse exercício, tá? Você vai ficar numa posição antero-posterior, ou seja, uma perna na frente e outra atrás, ponta do pé, e aí eu quero que você perca o contato do pé com o solo. Então é isso daqui, ó. 1, 2, aí você sobe, 1, 2, tá? A ideia desse exercício é que você trabalhe estabilidade central do seu corpo, o famoso core, tá? Vamos lá, Tiagão, ponta do pé. Pera aí, antes de eu fazer, só uma pergunta para você. Perfeito. Então eu tenho a instabilidade aqui dos elásticos e a ideia principal aqui é trabalhar a estabilidade. Sabe aquela prancha frontal que muitos fazem? Essa prancha frontal ela não tem especificidade para o futebol. Por que não tem especificidade? Porque você não entra naquela posição no jogo. Então eu preciso fortalecer o centro do seu corpo. O que é o centro do corpo? São os músculos do abdômen, do glúteo, paravertebral, dentro de uma posição específica. Então esse exercício vai permitir com que você ganhe as divididas, te deixe mais forte, tá ok? Então vamos lá, ponta do pé, isso, ponta do pé, perde o contato, segurou, 1, 2, subiu. Isso. Só que eu quero que você suba e estabilize. Essa é a ideia, tá? Ponta do pé, vamos lá, perde o contato, 1, 2, subiu. Estabiliza. Essa é a dificuldade. Essa é a dificuldade. É isso. E aqui, se a gente tivesse duas anilhas, uma de cada lado, a instabilidade não seria a mesma. Exato. Essa carga assimétrica, ou seja, ter mais carga de um lado em relação ao outro, é o que vai gerar uma perturbação externa, tá? Que vai te dar essa estabilidade. É isso que deixa o exercício difícil. O que eu quero? Quando você subir, Tiagão, ó, perdeu o contato, subiu, eu quero que a ponta do seu pé fique para cima, que é o que a gente chama de dorsiflexão. Isso vai ter especificidade para o jogo também. Vamos tentar mais uma? Ponta do pé, perdeu o contato, segura e sobe. 1, 2. Isso, perfeito. Mais Já uma. melhorou um pouquinho. Exatamente. É normal, tá? A ideia é que você vai automatizando. É muito diferente de quem está acostumado a treinar só musculação. Exato, exatamente. Esse é um exercício, Thiagão, pode ir fazendo. Vem, sobe, forte. Perfeito, já super melhorou. É um exercício de aquecimento. Eu criei uma introdução, tá, do treinamento. Por que aquecimento? Porque sempre que a gente for fazer um trabalho de força, de inferior, força de superior, a gente precisa ter esse core, o centro do corpo, muito forte. Porque a função do core é distribuir força para a extremidade. Então, às vezes a gente pensa que ter um músculo grande é sinônimo de força, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, eu posso ter um atleta com músculo muito grande, hipertrofiado, mas não ser forte, porque o core dele não está forte.
Essa é a diferença de um treino de atleta de futebol para um fisiculturista. É óbvio que aqui a gente vai criando as progressões. Se o atleta não consegue fazer um exercício dessa complexidade, a gente consegue regredir. Mas a ideia central é essa. Se a gente tem quanto aqui de cada lado? 4 Cara, quilos, aqui 8 tem quilos? apenas 4 quilos de cada lado e tem essa super band. E eu vou falar pra você, mas eu vou falar pra você que aqui tá como se eu estivesse fazendo com 30 quilos cada lado. Justamente Não por é, conta... o problema aqui não é a força, mas a estabilidade. É muito mais difícil como se eu estivesse fazendo com 30 quilos cada lado. Que bom que a sua percepção foi essa, porque não é para trabalhar força, é para trabalhar estabilidade. Vamos fazer uma última pra ver se eu Bora, peguei Thiagão, mesmo? vamos lá. Ué, qual seria o nome desse exercício aqui? Cara, não tem um nome específico. Vocês vão perceber que esses exercícios específicos de futebol, eles não têm esse nome padronizado, tá? Por isso que a dificuldade do treino, ela tá um pouco acima do treino convencional. A ideia é você entender o conceito por trás do exercício. Qual que é o conceito? Trabalhar a estabilidade central do corpo. Eu gero uma carga assimétrica para que isso aconteça. Sem contar que no momento que ele fica na ponta do pé e ele faz esse movimento, ele está trabalhando qual movimento no jogo? A desaceleração. Então eu desacelero, reacelero. Perfeito. Agora vamos fazer mais uma porque já tá dormente aqui os ombros. Vai lá, Thiagão. 3 e... Vem. Desacelerou, reacelerou. 1, 2. É difícil. Principalmente se você ficar na ponta do pé, é muito difícil você manter a estabilidade, porque na hora que você sobe aqui, você tem que manter estável a barra. Exato. E ela puxa para um lado, puxa para o outro. E ó, eu vou contar um segredinho para vocês, tá? No WhatsApp eu mandei mensagem, Thiago, como que você tá preparado? Você tá treinado? A resposta dele foi, fica tranquilo que eu tô super treinado. Então eu vou criar os exercícios complexos, tá? Que ele meteu uma perna lá, hein? Como eu falei pra vocês, cara, se eu estivesse fazendo aqui com 20 quilos, não teria sido tão difícil. Agora eu posso guardar a barra? Com certeza, Thiagão, fica à vontade. Essa é uma ideia de um exercício para trabalhar o core. Óbvio que existem outros exercícios menos complexos, mais complexos, tá? E o segundo exercício vai nessa linha do aquecimento. Porque qual que é a função do aquecimento, cara? É preparar o seu corpo para a atividade principal. Então, todo e qualquer exercício tem que ter correlação com a parte principal do treino. Então, por exemplo, não faz sentido eu pedir para você fazer polichinelo no aquecimento, sendo que o trabalho seguinte vai ser um trabalho de força. Então, tem que ter correlação. Entendi, maravilha. Vamos pro próximo? Sabe aqueles alongamentos passivos, né, parados? Então, por exemplo, pega lá na ponta do pé e segura na posição, pega o peito do pé e segura na posição. Esse alongamento, se você é um atleta de futebol, você tem que parar urgentemente, porque não atende à necessidade da sua modalidade. A ideia é que você trabalhe alongamentos dinâmicos, tá, com movimentos. Então, por exemplo, um alongamento legal seria esse, ó. Ponta do pé, joelho estendido, desço. Aqui eu trabalhei a cadeia posterior, logo em seguida eu coloco o pé do lado da mão, faço uma rotação de tronco, retorno, venho com o outro pé, faço a rotação, retorno e eu subo sem que eu flexione o meu joelho. Dessa forma eu preparo a musculatura posterior, preparo a articulação do quadril e torácica ao mesmo tempo, trabalhando mobilidade e alongamento dinâmico. Maravilha. Vamos ver se eu aprendi. Se eu fizer alguma parte errada, então quer dizer que isso aqui não serve. Passivo não, parado não. Também não é a melhor... Não é a melhor forma, não é a melhor estratégia. Aí no lugar desse, o que a gente pode fazer? Um alongamento dinâmico, trabalhando a mobilidade. Estiquei Traz aqui, o pé do lado da mão, Thiagão. Sem dobrar o joelho, né? Sem dobrar. Coloquei o pé aqui Perfeito. mais próximo da mão. Rotaciona o tronco, gira, com o braço estendido. O tronco como se eu estivesse girando o meu ombro. Perfeito, isso aí. Perfeito. E aí você vai retornar e vem com a outra com a perna, outra para perna. alongar ambos os lados. Faz o giro e sobe. Traz a perna e eu quero que você suba sem flexionar o seu joelho. Perceba que trabalhou a cadeia posterior, certo? Não, aqui tá tranquilo. Ele me matou naquele lá, mas isso aqui é de boa. Foi pra testar, foi pra por testar. Enquanto, foi por pra enquanto. testar. Então a ideia é essa, tá? Ao invés de fazer alongamentos passivos, a gente precisa trabalhar de forma dinâmica. E lembrando, todo e qualquer exercício de aquecimento precisa ter relação com a parte principal. Por que eu estou dando uma ênfase? Esses dois exercícios, eles deram uma ênfase no core do Thiago, no centro do corpo dele e também na cadeia inferior. Porque vocês perceberão que os próximos exercícios, eles serão muito mais de membro inferior do que de superior. Essa que é a ideia. Galera, agora a gente vai entrar para um exercício de força funcional, o famoso agachamento. Aqui é muito legal que eu vou mostrar para vocês que a diferença não está no exercício que eu escolho, sim na forma com que eu executo o exercício. É um exercício básico, é um exercício de força geral,
eu, o Thiago, o pai do Thiago, o meu pai, todos devem fazer agachamento, porque é uma força que vai te dar base, tá? Agora, a forma com que cada um faz vai trazer representatividade para a modalidade esportiva, no nosso caso, no futebol. Tiagão, simples, você vai entrar embaixo da barra, eu quero que você mantenha um distanciamento dos dois pés na largura do ombro, ponta do pé ligeiramente para fora, tá? E a ideia é que você faça o agachamento, não quero que tenha muita amplitude, não é para quebrar a paralela, ou seja, descer lá no chão, tá? Desce aqui, pum, e aí você vai subir. Eu vou pedir para você fazer da forma que você acha que é correto, e aí eu vou entrando com os feedbacks, tá bom? Fechou. Isso, dá 2 passinhos para trás, base de agachamento. Abre um pouquinho mais a perna, Tiagão, ponta do pé, um pouquinho só mais a perna, ponta do pé para fora. E aí a ideia, galera, para auxiliar vocês, pode ir fazendo, Thiago, enquanto eu vou falando, é ele jogar pressão para o calcanhar. Então ele tem que jogar 60% da pressão do corpo dele para o calcanhar e os outros 40% para a ponta do pé, para não gerar sobrecarga. Thiagão, bora. Boa. Desce mais uma. Perfeito, Thiagão. A ideia, galera, desse exercício de agachamento é trabalhar a força máxima, tá? Então, eu não quero que o movimento ele seja lento. Lembra, a gente está aqui para preparar vocês pro futebol. Todo e qualquer movimento lento de força não tem muita representatividade. Então, percebam que o Thiago faz de forma lenta como você estava fazendo e pode subir lento, tá? Essa descida lenta e essa subida lenta não faz sentido para um atleta de futebol. Thiago, faz uma descida normal e eu quero que você exploda na subida. Eu quero que você desloque o mais rápido que você conseguir a barra, tá ok? Bora. Desceu, subiu. Pode descer um pouquinho mais, Thiagão. Desce, 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 sobe, forte. Vem. Isso, mais uma, Thiagão. Desce, 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 sobe, forte. Isso. Quando a gente trabalha essa fase de descida, que a gente chama de contração excêntrica, e a fase de subida, que a gente chama de contração concêntrica, de uma maneira mais rápida, eu permito com que esse exercício tenha transferência para o jogo, porque eu não quero que o movimento dele seja lento dentro de campo. Eu preciso ter um atleta forte, mas lembra que a gente falou, músculo grande não é sinônimo de força. Força é um atleta que consiga expressar toda a sua habilidade de força dentro de campo. Então eu quero que o Thiago joga do que, Thiago? Eu quero que o Thiago, pode ir fazendo, tá? Eu quero que o Thiago tenha força para ganhar na dividida, eu quero que o Thiago tenha força para chegar na frente do atacante, eu quero que o Thiago tenha força para, na confrontação de 1 contra 1, ele vencer do adversário. Por isso que a gente faz dessa forma. Fechou? Se não fechou, fechou porque eu morri. Ô, Juan, me ajuda aqui. Um outro exercício de força geral é a elevação de quadril, tá? Esse exercício vai seguir a mesma linha do agachamento. Eu quero que ele faça numa velocidade onde tenha a transferência para o jogo. Então, que ele expresse bastante velocidade na subida, tá, Thiagão? Coloca a torácica lá, por gentileza, pode apoiar. Joga seu peso corporal para trás. Desculpa te interromper, mas antes me explica uma coisa. Essa barra, ela é assimétrica mesmo ou não? Eu que tô ficando maluco? Não, não. A barra é uma barra olímpica de 20 quilos, tá? Não, que eu vi a diferença aqui, mas é só porque o peso estava mais para lá. Exatamente, tá? Então, vamos continuar. Esse exercício, ele é muito importante para um atleta de futebol. Pode subir, Thiagão? Boa, distancia os dois pés. A ideia é, pode deixar retinho, os dois pés, isso. Ele vai descer, desce e sobe. Forte. 1, desce, pode colocar um pouco mais de velocidade e sobe. 2, mais uma, Thiago, desce e sobe. 3. Muito bom, pode segurar um pouquinho, tá, Thiago? Como eu disse, é uma força geral. Toda e qualquer pessoa deve fazer esse exercício, tá? Porém, o que é legal desse exercício? O vetor de aplicação de força. O que é vetor? A direção. Qual que é a direção de força que o Thiago está expressando na elevação de quadril? Horizontal. Por que isso é importante? Porque no jogo de futebol a gente corre para onde, Thiago? Para frente. Uma vez que eu trabalho essa força do vetor horizontal na elevação de quadril, eu transfiro para o jogo. Então eu me torno mais rápido por conta da direção ser igual. Então trabalhar com vetores, com direções que sejam específicas para o futebol vai te dar muita força e velocidade. Vem cá que eu quero contar um relato meu aqui. A gente está no quarto exercício? Quarto exercício. E eu já senti muita diferença e eu achava que eu treinava como jogador de futebol. Porque eu não vou para academia e faço o básico da musculação, que é o aparelho de máquina, supino, essas coisas.
Eu achava que o meu treino já era para jogador de futebol, mas estou sentindo aqui que a diferença é muito grande. Isso mostra para você que está assistindo a gente aí, primeiro, a importância de um profissional para te acompanhar, para fazer um treinamento específico para você, para te ajudar, porque isso vai impactar muito positivamente na sua performance. Como o João falou, ele está aqui para ajudar atletas a melhorar a sua performance. E o treinamento correto, da mesma forma que eu falo nos outros vídeos, da importância de você ter o treinamento correto para desenvolver a técnica, hoje a gente está falando do treinamento correto para você desenvolver o seu condicionamento físico. Então, toma cuidado aí se você treina da sua cabeça, faz qualquer exercício, porque às vezes você pode estar deixando de evoluir no futebol. Bora? Bora. Já acabou esse? Já era. Ah, que maravilha. Galera, agora a gente vai entrar para um cenário de força específica, tá? Qual que é a diferença de força geral, força estrutural para força específica? Que aqui nem todas as pessoas precisam fazer. Realmente, somente quem é atleta de futebol ou quem pratica uma modalidade esportiva que as demandas sejam iguais. Primeiro exercício, aqui tem um nome, é um stiff unilateral com aceleração, tá? Então, dá uma licença aqui, Thiago, por gentileza. Então, a gente vai fazer um stiff unilateral. E aí, o que eu quero que você faça? Segurando os dois halteres, você faça esse movimento de aceleração. Thiago, por gentileza, como que está essa perna apoiada no chão? O meu tornozelo, ele está dobrado ou esticado? Está esticado. Está esticado. O meu joelho? Está esticado. O meu quadril? Esticado. Isso, Thiago, a gente chama de tríplice extensão, tá? Por que é importante que essa perna de trás, ela fique esticada ou em extensão? Porque quando você sprinta, o movimento do sprint é esse, ó. Eu faço a tríplice extensão e faço a tríplice flexão. Então, esse movimento vai te ajudar a te deixar mais rápido dentro de campo. Vamos tentar? Quando a gente fala de força específica, a gente está falando de vetor de aplicação de força. Pode fazer, Thiagão? Então, o vetor de aplicação é o mesmo da aceleração. Acelera, Thiago, rápido. Isso. Um pouquinho mais estendido o joelho, só que eu quero que você acelere, tá? Expresse velocidade. Vem, acelera, rápido, vem. Isso, Thiago. Boa. Mais uma, Thiagão. Bora, um pouquinho mais de velocidade na execução. Desce no stiff e traz a aceleração. Rápido. Boa. Perfeito. Normalmente, exercícios unilaterais a gente faz entre 8 a 6 repetições. Que esse é um outro ponto, né, Thiago? Você comentou que você está percebendo essa diferença do treinamento de convencional para o anticonvencional, para o específico. Mas eu diria que o segredo do bolo está na quantidade de séries, quantidade de repetições, na escolha correta do exercício. Às vezes pode ser um mesmo exercício, um exercício bobo, básico, de agachamento, mas a forma com que você faz é o que vai dar o perfume para o exercício. Você tocou num ponto muito interessante que eu tenho certeza que nesse momento tem algum comentário aqui no vídeo perguntando quantas séries, quantas repetições eu faço? Como você falou, vai depender. Lembrando que isso aqui é uma lista dos 10 melhores exercícios. Dos 10 exercícios, tem acho que mais de 10, tem muitos outros exercícios que você pode fazer. Mas é mais para trazer um aspecto geral e também, eu acho que o mais importante desse vídeo aqui, que o João está ajudando muito, é mudar a sua concepção do tipo de treinamento específico para um jogador de futebol. E essa quantidade de séries e repetição, ela vai variar, porque qualquer pessoa pode estar assistindo esse vídeo, desde um senhor de 50 anos que joga no Master no final de semana, até para um atleta que está na categoria de base do São Paulo. Perfeito. Então isso vai variar de jogador para jogador. Thiago, hoje nós temos diversos atletas que treinam conosco aqui presencialmente na VB96 e nós atendemos hoje o mundo todo. Nós temos uma consultoria online, a gente atende atleta dos Estados Unidos, da Alemanha, da Espanha. E essa questão de série, repetições, não tem receita de bolo, que tenha um planejamento. Por exemplo, vamos supor que amanhã você tenha jogo. Então, de forma alguma, a gente vai trabalhar força, a gente vai trabalhar potência e velocidade, porque o tempo de recuperação de potência e velocidade acontece em até 24 horas. Força, cara, é entre 48 a 72 horas. Por isso que é fundamental que você tenha um acompanhamento profissional para criar essas diretrizes estratégicas. Se você quer mais vídeos como esse, só tem uma maneira disso acontecer, é você deixando o like, se inscrevendo, deixando comentário para aumentar o engajamento desse vídeo, porque se esse vídeo tiver um bom engajamento, eu vou poder trazer o João aqui mais vezes para falar mais sobre isso. Tem muita coisa que a gente pode falar da preparação física para um jogador de futebol. Então, cara, se você está gostando, deixa o like, deixa o comentário para que a gente possa perceber isso e continuar trazendo conteúdos como esse. Perfeito. Bora pro próximo? Bora pro próximo.
Você traz a anilha aqui, por favor? Galera, agora nós vamos para o 6º exercício, né? Perdi as contas já. vamos passando aí. Vamos lá. Então agora também é um exercício de força específica. Aqui a gente vai trabalhar, se a gente trabalhou no exercício anterior aceleração, a gente vai trabalhar desaceleração. Thiago, um ponto importante, você sabia que a principal lesão no futebol acontece na cadeia posterior? E essa lesão acontece nos momentos de desaceleração. Ou seja, um atleta que não treina desaceleração, ele está mais propício a ter uma lesão de posterior. E a gente está falando de 1 mês, 2 meses fora do gramado. Isso quer dizer também que nem todo exercício para a parte de cadeia posterior vai ajudar a evitar lesão. Exatamente. Por isso que é específico. Fechou. Tiagão, costas no chão, por gentileza. Galera, vocês estão percebendo que eu estou usando pouquíssimos materiais. Sabe por quê? Porque o diferencial não está nos materiais, o diferencial está aqui, na sua propriedade intelectual, no seu conhecimento, tá? Então essa resenha de que, nossa, eu preciso treinar numa academia hiper mega blaster complexa, pagar R$600 por mês, não existe. Você precisa de conhecimento e de profissionalismo, tá? A ideia aqui é que o Thiago fique numa posição inicial, com os 2 pés apoiados e faça essa elevação do quadril, posição inicial. A posição final, ele vai atacar a anilha, trazendo a flexão do quadril contra a lateral, ou seja, a perna oposta. Thiagão, faz pra gente, por gentileza. Pum! Essa é a posição. 5 segundos na posição. Esse joelho precisa estar nessa angulação. É nesse momento que você se lesiona, então é nesse momento que você tem que fortalecer. Volta para a posição inicial. Então, elevação de quadril, põe velocidade, Thiago. Segura. 1, 2, 3, 4, 5. Volta, estende um pouquinho mais o joelho, Thiago. Bora. 1, 2, 3, vem, forte. 1, 2, 3, 4, 5. Thiago, qual que é a sensação que você tem na posterior? A sensação é que quase deu cãibra na direita. É isso, Mas tá? É isso. O que eu sinto é que recruta muito bem, mais do que, por exemplo, se eu estivesse fazendo com muita carga, por exemplo, um levantamento de terra, um stiff. Você realmente recruta muito a parte posterior. Exato. Então, é isso que eu queria que ele falasse. Cãibra. A sensação é essa, de cãibra. Por quê? Porque a gente está trabalhando a fase excêntrica do movimento. O que é a fase excêntrica? É quando a musculatura ela alonga e tem uma tensão nesse alongamento, tá? Então, novamente, a lesão de posterior de coxa acontece no momento de desaceleração com essa contração excêntrica. Por isso que a gente tem que trabalhar essa angulação, esse vetor e essa contração. Mano, quer aparecer no vídeo? Pode aparecer, pode aparecer. Aqui, pô. Faz um movimento para ver se a distância tá boa. Faz um aqui no lugar, ele vai passar agora. Ó, pipocou, pipocou. Tá gravando? Pipou, malandro. Fala pra Malandro, malandro. Aqui, ó, tá ajudando a gente. Ele é auxiliar professor aqui também, né? Vai ser o meu dublê aqui do próximo exercício, porque aquele último lá puxou a posterior. Ele pipocou, hein? Ó, é com você a partir de agora. Então brilha aí, sua hora. Galera, agora a gente vai entrar para 2 exercícios específicos na academia. Às vezes você pensa que para aumentar a sua velocidade você tem que ir para o campo e ficar correndo igual um louco. Cara, para de fazer isso. Uma que você vai fatalmente se lesionar, porque o sprint é uma ação de alta intensidade, e outra que você está gastando tempo e energia à toa. Existem mecanismos para você melhorar a sua velocidade dentro da academia, nesse espaço aqui. E esse é um exercício para que isso aconteça. Vamos lá, Juan. Aqui a gente vai trabalhar a força reativa. O que eu quero com isso? Juan, eu quero que você imagine que o chão é uma brasa quente. Se você colocar o pé numa brasa quente, o que vai acontecer? Vai queimar seu pé. É essa a percepção que ele tenha, porque eu preciso que ele encoste o pé no chão e reaja o mais rápido possível. Depois eu vou explicar o porquê que eu quero esse comportamento. Juanzito, bora. 3, 2, 1, let's go. Vem. 1, 2. 1, 2. Tá bom, vamos lá. Vem, forte, 3, 2, 1, vem, segura, 1, 2, volta, rápido, 1, 2, chão tá quente, vem, isso, o chão tá quente, mais uma, o chão tá quente, mais uma, Juan, o chão tá quente, respira. Por que é importante, pode descer, Juan? Por que é importante trabalhar reatividade? Quando um atleta passa dos 10, 15 metros, ele entra naquilo que nós chamamos de top speed, ou seja, velocidade máxima. E quando ele está nesse momento de velocidade máxima, o pé dele precisa ser bom o suficiente de encostar o pé no chão e reagir. Por quê? Todas as vezes que ele encosta o pé no chão, ele está desacelerando. Então eu preciso criar esse comportamento no complexo de tornozelo dele. Encostar o pé no chão e reagir o mais rápido possível é o que vai te tornar mais rápido dentro de campo. Galera, vamos lá. Então agora a ideia é a gente trabalhar ainda essa parte de
potência e velocidade. A força reativa é uma variação da força rápida. Uma outra variação da força rápida é a força explosiva. Então, o que nós vamos desenvolver? Um agachamento com salto. A gente vai fazer um combo. Então, o Juan, nosso auxiliar, ele vai agachar e saltar. Então, Juan, o que eu quero aqui? Ó? Agachou, saltou, amortece, volta para a posição inicial. Dessa forma, ele vai desenvolver força explosiva no vetor vertical. Logo em seguida eu quero 2 saltos para frente, tá ok, Juan? Vamos lá, distanciou os 2 pés. 3 saltos só, tá, Juan? Agacha, forte, saltou, amortece, amortece mais, tá ok? Realiza um movimento de agachamento para amortecer. Esse barulho que o Juan fez é um barulho que vai gerar muito impacto no seu joelho, ou seja, um indicador legal para saber se o movimento está certo ou não é não acontecer esse barulho, tá ok? Vai lá, Juan. Vem, amortece e volta. Isso, Juan. Mais uma. Lá em cima, põe no chão, salto para frente, Juan. 3, 2, 1, vem. 1, boa. 2, tá bom, Juan? Grava lá que ele fez, pausa que ele fez tudo errado. Foi. Salto horizontal, pá. Não, sim, pô. Deixa eu fazer agora. Vai lá, vai lá. Deixa eu pegar aqui. Vocês aqui, ó. Era contínuo, né? Quer dizer que não tá bom? Tá tudo errado. Galera, o que acontece aqui? Por que o salto dele não foi tão eficiente? Porque eu gostaria que ele fizesse um movimento de salto para frente e já reutilizar essa absorção do impacto para gerar uma elasticidade maior, uma propulsão. Então a ideia é que você salte de forma contínua. Certo, Tiagão? Fica tranquilo, Juan, que agora o seu vai parecer que ficou bom. Vamos começar. Antes de eu fazer o agachamento aqui, eu vou fazer o salto e você vê se tá ok. Perfeito, Então perfeito. a ideia é contínuo. Isso, contínua. Então, 1, 2, 3. Essa é a ideia. quase isso, né? Ainda dá Não, pra fazer um pouquinho mais rápido. Dá pra ser, dá pra ser. Sempre dá pra melhorar, Tiagão. Então, A ideia é que você faça 3 saltos pra cima, depois 3 saltos pra frente, tá bom? Beleza. Vai lá. Vem. Boa. 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 Põe no chão e vem. 1, 2, 3. O que nós estamos trabalhando com isso, Thiago? Força explosiva, tá? Uma força explosiva no vetor vertical, que é para cima, e uma força explosiva no vetor horizontal. E olha que legal, atletas. Esse salto horizontal, ele tem uma correlação direta com o jogo. Lembra que a gente falou lá atrás da elevação de quadril, que o vetor é horizontal, é para frente? O que quer dizer isso? O atleta que consegue saltar numa distância maior, ele é um atleta mais rápido. Então, é batata. Se você pegar um atleta lento, pedir para ele saltar para frente, pega um atleta rápido, pedir para ele saltar para frente, o atleta rápido sempre vai adquirir uma distância bem maior do que o atleta lento. João, só uma coisa, tem tanto a ver com o que a gente está falando agora, mas é só uma forma para quem é muito iniciante ainda, está começando agora, começar a entender, se me corrija se eu estiver errado. Para quem não entende nada do preparação física para um jogador de futebol, ele pode começar a mudar, às vezes o cara que sempre fez musculação, está acostumado a segunda treino peito e bíceps, depois treino costas e tríceps, ele pode começar a entender no futebol que ele vai trabalhar força num dia, vai trabalhar talvez potência e velocidade no outro. Sei que é uma forma muito simplificada de pensar, mas ela está completamente errada ou já é um início? Para quem começar a mudar o pensamento. É isso, tá? Foi o que eu falei anteriormente. Existe um tempo de recuperação de cada estímulo. Então é comprovado cientificamente que a força máxima, pelo estresse neural e neuromuscular, tem um tempo maior de recuperação. Então foi o que eu disse, antes do jogo você não vai trabalhar força máxima, porque aquilo vai te dar o quê? Uma fadiga residual, que é aquela dor muscular tardia, sabe? Quando você encosta na musculatura. O que eu costumo dizer, Thiago, é que o treino de preparação física para um atleta de futebol ele tem que ser complementar. Ele não pode prejudicar de forma alguma a modalidade esportiva dele. Então se você treinou terça-feira, força, e quarta você tem jogo e está com dor muscular, aquilo vai te atrapalhar, então você treinou errado. Então a gente faz uma divisão mais ou menos como você falou. Em alguns dias a gente dá uma predominância maior de força, outros potência, outras velocidade, mas para que de fato seja algo bem personalizado, realmente requer um olhar de um profissional. Exatamente. Galera, outro ponto importante, por mais que exista uma predominância de estímulos para o membro inferior, até porque a demanda do futebol é maior para o inferior do que para o superior, é importantíssimo que você faça um treino de superior inteligente. Foi o que o Thiago acabou de falar.
Se você fizer aquele treino tradicional de peito e tríceps, costas e bíceps, o que vai acontecer? Você vai hipertrofiar, você vai aumentar a sua musculatura, só que isso vai te deixar mais lento, vai te atrapalhar para o futebol. Aqui a gente vai fazer um trabalho de supino, tá? Entra na posição inicial, por gentileza. A ideia do treino de força de superior é trabalhar de maneira integrada, tá, galera? Entra na posição. Então, aqui eu peço para que o Thiago fique nessa posição, isso dobrado aqui, ponta do pé para você. Aqui você vai segurar em isometria e você vai fazer a força dinâmica aqui. Desce e sobe. Boa. Desceu, subiu. Bora. Desceu, subiu. Vai fazer entre 8 a 10 de cada lado. Troca a base só para a gente mudar. Pode trocar a perna. Isso, sempre contra a lateral. O que está acontecendo nesse movimento? Ele está trabalhando o peitoral? Pode ir fazendo, tá? Está trabalhando o peitoral? Está trabalhando o peitoral. Mas ao mesmo tempo que ele trabalha o peitoral, ele trabalha o core para sustentar o quadril dele elevado, ele trabalha os flexores de quadril e também trabalha posterior. Ou seja, um trabalho inteligente. Eu não penso em isolar somente o peitoral. Eu penso em trabalhar o corpo dele como um todo, tá ok? Perfeito, Thiago. E aí, cansou, pai? É puxado, cara. É aquilo que você falou. Você não trabalha só o peito, você sente ele trabalhar, mas você tem que manter a consciência no corpo todo. É isso, perfeito. Essa é a ideia. Galera, vamos então para o nosso último exercício, 10º exercício, tá? Dentro dessa lógica de trabalhar força de superior integrada, tá ok? Thiagão, entra na posição inicial, a gente vai fazer um serrote Superman, tá? Qual que é a ideia? A ideia é trabalhar essa puxada horizontal. Atleta de futebol trabalha padrão de movimento, então essa puxada horizontal é um padrão de movimento, tá? O fato dessa perna estar desta forma faz com que o músculo do glúteo dele esteja contraído e também o core dele. Percebam a dificuldade que o Thiago está executando o movimento. Não é um trabalho isolado para as costas ou para o bíceps, é um trabalho que desenvolve o corpo como um todo. Tá fácil o movimento, quer aumentar a complexidade, a gente pode colocar... Tá fácil. Ele tá de brincadeira que tá fácil. A gente pode colocar esse brinquedinho aqui, colocar o brinquedinho aqui, ó, para que o glúteo dele faça uma força isométrica, tá? E aí ele vai precisar de força do glúteo, força do core, tá perfeito o movimento, essa é a ideia. Ficou mais difícil, Thiago? Perfeito, Thiago, maravilha. Opa. Maravilha, agora que eu quase caí pra frente. A ideia é essa, tá, galera? Então, foi o que eu disse para vocês. A gente precisou somente de kettlebell, halter, anilha, barra. Qualquer academia de bairro, essas academias grandes, tem esse suporte. O que vocês precisam entender é que um atleta de futebol, ele até pode usar maquinários, tá, Thiago? Porque existe um certo extremismo na área. Ah, não, atleta de futebol não pode trabalhar em máquina, não pode fazer extensora, flexora. Até pode, tá, galera? Só que esse treino em maquinário tem que ser auxiliar. A predominância, então se você treinar 1 hora, 40 minutos tem que ser disso daqui. Os outros 20 minutos pode trabalhar um maquinário, contanto que tenha lógica, tá? Então a ideia é fazer essa mescla. Maravilha. Agradecer você, João, agradecer você, Luan, cheguei. Vamos. Cheguei, Juanzito. Meu dublê aqui ajudou a gente. Obrigado, cara. Só pra gente matar aqui, se eu fosse pegar essa lista de 10 exercícios, quantos exercícios mais ou menos eu poderia fazer num treino? Lembrando que a ideia aqui não foi de passar um treino, mas quantos exercícios aqui a gente poderia montar um treino para um atleta? Cara, como que nós estruturamos o treino hoje dentro da metodologia VB96? Entre 8 a 9 exercícios, tendo a divisão de aquecimento, parte principal e parte central. Normalmente a estruturação é a seguinte, Thiago: aquecimento, trabalhar mobilidade e estabilidade, tá? Parte central, trabalhar força funcional e parte final, trabalhar potência e velocidade. A ideia central, o frame é esse. Maravilha. Se esse vídeo tiver muito like, muito comentário e tiver bastante visualização, a gente volta aqui e faz um treinamento específico. Pode ser? Será um prazer. Maravilha, João. Thiago, obrigado. Lembrando, redes sociais da... Luan, obrigado. Valeu, da VB96. Suas redes sociais também vão estar aparecendo aqui, eu vou deixar nos comentários. Cara, mais um ponto muito importante para que a gente possa voltar a fazer vídeos como esse. Vai lá no perfil do João, segue ele, segue o da VB96 também, deixa um comentário lá na última foto. Pô, eu vim pelo vídeo do Thiago, porque só assim ele vai saber que, pô, vale a pena fazer vídeo com isso. O cara parou a rotina dele para estar aqui ajudando a gente, então obrigado mais uma vez. E agora eu conto com a sua ajuda aí para também a gente possa voltar a trazer mais vídeos como esse, beleza? Não esquece de se inscrever aí no canal, deixar o comentário. Até mais.